Pedalar engrossa ou afina as pernas? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, comecei a pedalar, emagreci, só que as minhas calças estão mais apertadas, as minhas pernas estão mais grossas. Mas já ouvi também pessoas dizendo, comecei a pedalar e as minhas pernas ficaram mais finas. Afinal, qual é a explicação para isso? Olá pessoal, eu sou a Su do canal Vida na Bike. Para vocês que estão pela primeira vez aqui no canal, quero me apresentar para vocês. Sou profissional de Educação Física, graduanda do curso de Fisioterapia do 4º semestre. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A prática do ciclismo com frequência fará com que você tenha um corpo mais definido, mais saudável, com uma melhor circulação sanguínea, articulações mais fortes, com uma menor quantidade de gordura corporal, e algumas pessoas percebem que fica com as pernas mais grossas e outras já acham que fica com as pernas mais finas. Na verdade, isso realmente acontece e existem alguns fatores que vão determinar esse resultado e nós vamos ver aqui. Vou abordar 3 fatores, são eles: fator genético, nível de treino e alimentação. Eu vou começar pelo fator genético, que eu considero um dos mais importantes. Nós temos 3 tipos de estrutura corporal, que é o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Em geral, pessoas que possuem o biotipo ectomorfo, eles possuem estruturas mais finas, são pessoas mais magras, membros mais compridos. Essas pessoas tendem mais dificuldade a ganhar massa muscular, tendem a ser pessoas que têm pernas mais finas. Já o mesomorfo possui uma estrutura óssea mais larga, são pessoas que, mesmo que não pratiquem atividade física com muita frequência, são magros e musculosos, responde muito bem ao treino, tem mais facilidade para hipertrofia muscular. Então, essa pessoa provavelmente é aquela que vai treinar e vai ficar com as pernas mais grossas. E o endomorfo são pessoas que ganham peso, que engorda muito mais fácil, principalmente na região do abdômen. Pessoas com esse biotipo têm que tomar muito cuidado com a ingestão calórica, porque engorda muito fácil. E existem também uma mistura desses biotipos que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas diante disso, vamos supor que eu sou aquela pessoa ectomorfa, que é aquela pessoa magra, longilínea, com pernas finas, e eu comecei a pedalar porque eu quero engrossar minhas pernas. Será que eu não vou conseguir? Vai, mas aí você vai ter que focar em outros aspectos, como na intensidade do treino, na sua alimentação, porque a tua genética ela não te permite, mas você vai conseguir melhorar sim. Claro que se você tem pernas finas, você é ectomorfa, você nunca vai ter colchão, pernona grossa, não vai ter, mas vai melhorar, porque a própria genética ela te limita. Outro fator que tem grande influência é o nível de treino. Quando você pedala com uma intensidade alta, ocorre o rompimento das fibras musculares, levando à hipertrofia, que leva ao aumento da massa muscular, consequentemente deixando as pernas mais grossas. Agora, quando você pedala em uma intensidade mais baixa, estilo passeio, haverá uma diminuição da gordura corporal, uma definição dos músculos e isso pode deixar as pernas mais finas. E por fim, a alimentação, que tem influência direta nesses resultados. Por exemplo, você pedala e você quer engrossar as pernas. Para isso acontecer, você precisa de ganhar massa muscular, hipertrofia. Então para você ter hipertrofia, você precisa treinar forte. Então você vai por treino, pedala forte, só que você precisa do quê? De se alimentar antes, durante e depois. Por quê? Se você estiver treinando forte e você não se alimentou, o teu organismo, para que você consiga realizar essa tarefa, ele vai usar a energia do seu músculo, vai gastar o seu músculo, você vai queimar a massa muscular, então você não vai ter hipertrofia, então você não vai conseguir engrossar as pernas como você gostaria, que era o seu objetivo. Então, a alimentação, ela é de extrema importância e deve ser carboidratos, proteínas de boa qualidade. Então, pessoal, em resumo, pedalar pode tanto engrossar as pernas como afinar. Vai depender do seu biotipo, fator genético, do tipo de treino e a alimentação. Então, esse foi o propósito do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com amigos e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.